Se você está dentro do mundo dos animes, eu tenho certeza que você já ouviu a seguinte frase: One Piece é o melhor anime de todos. Mas será que isso é verdade mesmo? Será que um anime de 1000 episódios vale o seu tempo mesmo? Será que não é exagero? É isso que vamos ver nesse vídeo, onde eu vou te provar que One Piece é incrível e você precisa assistir. Bom, e para começar, One Piece é uma série de mangá que teve seu primeiro volume publicado em 22 de julho de 1997 na editora Shonen Jump. E ganhou sua adaptação para anime no ano de 1999, mais especificamente no dia 20 de outubro, feito pelo estúdio de animação chamado Toei. E agora que você já tem um contexto maior sobre a obra, vamos falar de sua popularidade brevemente. One Piece, apesar de ser um mangá antigo, foi ganhar mais notoriedade recentemente, mais especificamente a partir do arco de Wano. E por isso, a frase One Piece é o melhor anime ter ganhado mais popularidade recentemente. Ok, mas agora bora começar a análise ponto a ponto de One Piece, começando por roteiro. E engana-se quem acha que One Piece é uma obra de um pirata que estica, muito pelo contrário. A história apresenta várias outras subtramas muito interessantes, como por exemplo referências ao racismo, luta pela liberdade, entre outros. Porém, estamos aqui para falar se o roteiro é de fato bom ou não. Porém, eu não quero estragar a sua experiência, então para analisar como o roteiro de One Piece é muito bom e coeso, vou utilizar os mistérios que a obra trabalha e até hoje não temos resposta, como por exemplo, o que é One Piece? Quem são os pais de Zoro? O que é o século perdido? Entre outros. E nesse momento você pode estar se perguntando, tá, mas isso não prova que o roteiro de One Piece é de fato bom. Mas pensa aqui comigo, como que uma obra se chama One Piece e até hoje não sabemos o significado de One Piece? Já se passou mais de 20 anos e ainda continua sendo um mistério. E para a obra não revelar o que está no título e ainda continuar prendendo o espectador por anos, tem que ter um excelente roteiro. E apenas para encerrar, vou mostrar algumas ligações que o mangá tem para mostrar como o One Piece é bem planejado. Como por exemplo, durante o capítulo 1 de One Piece foi nos introduzido um poder que só nos foi ser mostrado de novo mais de 200 capítulos depois e explicado de fato uns 100 capítulos depois. Outra ligação importante que temos é a espada Shisui, entregue a Zoro no capítulo 448 do mangá e só sendo mostrada mais dela na saga atual do mangá. Então acho que ficou bem claro que o mangá de One Piece é muito bem escrito e muito bem planejado. Personagens. E agora vamos falar dos personagens de One Piece. E nesse ponto não há muito o que discutir, porque a maioria dos personagens são incríveis. Bom, primeiramente falando do Luffy, e como protagonista ele se sai muito bem. Ele é carismático, engraçado, destemido, resumindo, ele é perfeito. Agora falando dos personagens secundários, todos eles são muito bons também e têm um desenvolvimento interessante e também são muito bem aproveitados. Um exemplo disso são os chapéus de palha que a galera gosta tanto, temos os Yonko, Shichibukai, Almirantes, entre outros personagens aí. E como estamos falando de personagens, por último eu deixei para falar os vilões. Bom, e esses vilões de One Piece, em sua grande maioria, são excelentes. Muitas vezes eles fazem um arco que era para ser até chato e maçante ficar interessante, como é o caso do Doflamingo. Sistema de poder e lutas. E por mais que o roteiro de One Piece seja bem diferente dos shounens padrões, ele ainda é um shounen, ou seja, as lutas no anime são muito presentes. E bom, na minha visão, esse é o provável ponto mais fraco de One Piece, mas deixa eu te explicar isso. As lutas de One Piece, se você parar pra pensar, nunca foram grandes coisas. E como exemplo aqui, eu vou utilizar a luta Luffy vs Lute, que é uma luta que a galera gosta bastante, mas basicamente a estratégia dessa luta é bater, 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 até alguém cair. E esse sistema de luta fica pior depois do time skip, principalmente por conta do Haki, que é outra coisa que eu preciso falar. Bom, e pra você que não sabe o que é Haki, calma que eu vou te explicar. Bom, basicamente nos animes nós sempre temos um sistema de poder que utiliza energia. Em Naruto temos o Chakra, em Hunter x Hunter o Nen e em Jujutsu Kaisen a energia amaldiçoada. E em One Piece o Haki. Ele funciona da seguinte forma. No mundo de One Piece existem 3 tipos de Haki. Haki da observação, Haki do armamento e Haki do rei. Mas eu só vou me ater aqui em explicar o armamento e a observação, porque o Haki do Rei não é tão efetivamente utilizado em batalha, também não temos todas as informações sobre ele.
Bom, basicamente o hack do armamento permite que o usuário crie uma força semelhante a uma armadura invisível em torno de si, sem permitindo com que ele se defenda dos ataques que poderiam lhe causar um dano fatal. E também poder utilizar esse hack do armamento para ataques. E agora, para finalizar a explicação, vamos para o hack da observação. E o hack da observação é o seguinte: basicamente ele permite com que o usuário sinta a presença de outras pessoas, mesmo sem ver elas diretamente, e também pode fazer com que antecipe movimentos de seus adversários. Bom, e o problema das batalhas que eu tinha mencionado anteriormente não está necessariamente ligado ao sistema de poder, que por mais que seja bem simples, não é ruim. O problema nisso, na verdade, está com o autor, que utiliza esses poderes de uma maneira muito simples, resumindo as batalhas em quem bater mais ganha. Então as lutas de One Piece são fracas sim, principalmente depois do time skip. Mas por incrível que pareça, isso não torna a obra ruim. E o que te dá vontade de ver o próximo episódio nunca foram as batalhas em si, foi o mistério em si que a obra constrói, então não tem tanto problema isso. Aspectos técnicos. E para encerrar nossa análise de One Piece, vamos falar dos aspectos técnicos da obra, começando pela animação, que sinceramente deixa bastante a desejar. Lógico, é o anime que foi lançado em 1999, então eu não tô querendo uma animação nível Kimetsu. Mas se compararmos com outros animes da mesma época, você percebe que a qualidade era um pouco inferior. E para exemplificar, vou utilizar Evangelion. Bom, e pra quem não conhece, ele é um anime que foi lançado em 1995 e que tem uma animação bem superior à de One Piece. Mas mesmo com isso que eu acabei de falar, a comparação que eu acabei de fazer, a animação ela de fato não é ruim. Basicamente ela nunca decai tanto, também nunca sobe tanto, ela se mantém ali numa constância. Pelo menos não no início. Porque agora o arco que o anime está adaptando do mangá de Wano, a animação está lindíssima. Mas como isso é um vídeo para te convencer a começar a assistir One Piece, vamos ficar com as partes mais iniciais. Uma observação que eu queria fazer é sobre a trilha sonora de One Piece, porque eu particularmente acho ela simplesmente fantástica. Todas as trilhas sonoras que eu usei de fundo nesse vídeo são de One Piece. Eu vejo muita gente reclamando, falando que a trilha sonora não muda depois de 1000 episódios, mas sinceramente, por mim podia continuar com essa trilha por mais 1 milhão de episódios, de tanto que eu gosto dela. Conclusão. E agora que chegamos no final, eu tenho uma dica para quem for assistir One Piece. E eu vejo muita gente falando que depois do episódio 300 fica bom. E é o seguinte, você assiste One Piece até o episódio 53. Se você gostar, vai fundo, porque basicamente é isso que você vai ver, só que muito melhorado. E caso você não goste, aí é melhor desistir, porque basicamente você vai ver tudo o que você já viu, só que mais do mesmo. Então se você não gostar, é melhor parar de ver. Mas sinceramente eu acho bem difícil você assistir até o episódio 53 e achar a obra ruim. Eu particularmente achei bem chato no início, mas depois que passou do episódio 25 eu já tava adorando e me comprou completamente. Bom, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado, foi isso, deixa seu like e até a próxima.